Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Isabel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Lula anuncia Instituto Federal em Ribeirão Preto. Governo federal antecipa 13º de aposentados e pensionistas. Nogueira assume posto de destaque no PSDB. Ajustes vão alterar acessos ao Guaporé. Comércio de Ribeirão Preto cresce em fevereiro. Policial militar salva recém-nascido em Ribeirão Preto. Revide. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta semana a criação de 100 novos campos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, entre eles o Instituto Federal de Ribeirão Preto. Por meio do novo PAC, serão investidos 3,9 bilhões em obras. Desse total, 2,5 bilhões serão para criar novos campi e 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Em Ribeirão Preto, o Instituto deverá ser construído na área onde funcionou a antiga fábrica Cianê Matarazzo nos Campos Elíseos. Até que todos os trâmites sejam concluídos, as atividades do Instituto terão início no segundo semestre deste ano, no prédio da rua Vladimir Pinto Ferraz, no bairro Parque Ribeirão Preto. Bom, Murilo, essa história do Instituto Federal já faz muito tempo. Eu me lembro que eu fiz uma visita uma vez com o então ministro da Educação, que era o Newton, lá de São Carlos, que veio para cá para anunciar esse instituto. Agora nós temos uma novidade, que no segundo semestre vai começar efetivamente a funcionar. Vamos ver se dessa vez vai, né? Quem veio anunciar foi o Arlindo Quinalha, que veio aqui, fez uma solenidade. Mas eu acho que tem duas notícias boas, né? A possibilidade de sair um Instituto Federal para Ribeirão, que seria mais uma instituição educativa na nossa cidade, que sempre é uma coisa boa, e também uma boa destinação para um problema antigo que Ribeirão Preto tem, que é a fábrica da Cianê Matarazzo, que também, né, há muito tempo já se discute uma utilização melhor para ela, para que não fique aquela enorme área, mais ou menos perto do centro da cidade, abandonada lá sem nenhuma utilidade. Se realmente se concretizar a construção lá do Instituto Federal lá naquele espaço, será ótimo para a cidade, porque é realmente uma grande área num local muito bem localizado. Revide. Um decreto do governo federal, publicado nesta semana, antecipou o pagamento do abono anual a aposentados e pensionistas, conhecido como 13º salário de beneficiários do INSS. De acordo com o texto, a primeira parcela do abono anual será paga na folha de abril e a segunda na folha de maio. Tem direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que durante o ano de 2024 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Bom, uma excelente oportunidade aí de ter mais dinheiro circulando no mercado, né? Esse é o raciocínio que o governo faz, né? Já praticamente isso já vem acontecendo há uns 5, 6 anos, que todos os anos o 13º dos aposentados é adiantado. Bom pro lado da economia, que tem dinheiro antecipado. Por outro lado, os aposentados têm que tomar cuidado, porque como o dinheiro é pago em 2 parcelas, tem que tomar cuidado para não gastar, porque depois, em dezembro, não tem mais. Revide. O prefeito Duarte Nogueira subiu mais um degrau dentro do PSDB. O ex-governador de Goiás e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, nomeou Nogueira, que já é o segundo vice-presidente nacional da legenda, como presidente da Federação PSDB Cidadania no estado de São Paulo. O prefeito de Santo André e também membro da Executiva Nacional, Paulo Serra, vai presidir a Comissão Executiva Estadual do PSDB em São Paulo. A movimentação dos tucanos projeta ainda mais Nogueira na disputa eleitoral de 2026. O prefeito já declarou que tem interesse em disputar um cargo majoritário, seja como governador, vice, senador, além da possibilidade de tentar uma vaga também no Senado. No momento, todavia, Nogueira garante que o foco é a administração municipal. Então, é um momento bom para ele, essa visibilidade de estar no partido, numa posição como essa, em véspera de eleição municipal.
Pois é que o PSDB também está muito enfraquecido, né, em função de todas as disputas internas que tiveram. E aí o Nogueira, né, tem planos de ser... almejar cargos maiores. Isso passa, obviamente, pelo resultado da eleição municipal em Ribeirão Preto até o final do ano, né? Mas enquanto isso, ele vai ocupando alguns cargos aí já no Executivo Nacional, até estadual, até porque ele, né, tem, como a gente comentou, ele tem planos aí de, depois dessa passagem como prefeito, de buscar voos maiores aí na política brasileira. Revide. A Entrevias, concessionária de rodovias, vai implantar mudanças definitivas no acesso da rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, o Anel Viário Sul, ao condomínio Guaporé, na zona sul de Ribeirão Preto. As adequações incluem sinalização horizontal e vertical e fechamento parcial da rotatória. O estudo da operação entre bairros concluiu que as alterações feitas durante o período de teste realizado no final do ano passado melhoraram a fluidez do tráfego e reduziram o tempo de percurso. A ação é realizada em parceria com a RP-MOB e Polícia Militar Rodoviária. O condutor, que antes normalmente demorava 15 minutos para percorrer um trecho de 900 metros, com as alterações, deverá fazer o mesmo percurso em menos de 6 minutos. Os moradores reclamam dos congestionamentos diários na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, em horários de pico. O motorista que estiver no Anel Viário Sul, sentido Araraquara, ao acessar a alça do dispositivo do quilômetro 311, não conseguirá fazer o retorno embaixo do dispositivo para acessar o Jardim Botânico. A rotatória será fechada. Sendo assim, o condutor, ao acessar a alça do dispositivo do quilômetro 311, será direcionado a entrar pela Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, seguirá pela avenida para então fazer o retorno e voltar sentido Jardim Botânico. A sinalização do solo também será readequada para aumentar a mobilidade e fluidez do tráfego. Revide. Depois de registrar crescimento médio de 0,72% no acumulado do ano passado, em comparação com 2022, as vendas nas lojas ribeirão-pretanas dispararam 7,3% em janeiro e, em fevereiro, cresceram 3,1% em relação ao mesmo período de 2023, aponta o levantamento do Centro de Pesquisas do Varejo, mantido pelo Sincovarp e pela Câmara de Dirigentes Lojistas. As vendas do comércio varejista de Ribeirão Preto cresceram em dezembro, principalmente devido ao Natal e à injeção de recursos com o pagamento do 13º salário. A alta foi de 3% em relação ao mesmo período de 2022 e de 6,5% na comparação com novembro, quando houve queda de 2,5%, apesar da Black Friday. Para março, considerando as ações promocionais voltadas ao Dia do Consumidor, o CPV projeta uma alta de vendas entre 2,5% e 3,5% no comércio local. No último mês de fevereiro, a média de variação entre as vagas de emprego abertas e fechadas no varejo de Ribeirão Preto apresentou estabilidade. Revide. Uma equipe da Polícia Militar salvou um bebê de apenas 23 dias que estava engasgado na madrugada da última quarta-feira nos Campos Elíseos, zona norte de Ribeirão Preto. A avó da criança acionou o socorro após a criança se engasgar. Segundo os policiais, ao chegarem ao local, o bebê estava cianótico, com a coloração da pele azulada em decorrência da falta de oxigênio. A soldado Natália Arcêncio realizou a manobra de Emlich e o recém-nascido voltou a respirar. Após o resgate, o bebê foi deixado aos cuidados dos socorristas. No portal Revide, o ouvinte pode ver o vídeo do momento do resgate, além de um vídeo produzido em parceria com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, ensinando como desengasgar um recém-nascido. É muito apavorante, Murilo, ver uma criança pequenininha engasgada. Isso é algo, e dá para ver ali o esforço, né, dos bombeiros, da polícia, né, para conseguir resolver o problema. Eu vi o vídeo, mas também achei assim que a gente, claro, as pessoas ficam apavoradas numa hora dessa, né, que é tudo que não se deve fazer, mas vi que foi muito fácil assim o que a policial fez. Ela virou a criança de barriga para baixo, bateu de leve nas costas, foi batendo nas costas e até... Então assim, não tem muita coisa a ser feita, né? Virar para baixo e bater nas costas até a criança conseguir desengasgar com muita calma. Mas é sempre bom, né, saber que uma história dessa teve um final feliz. Revide.
E o repórter Paulo Apolinário vai nos contar os detalhes da Revide desta semana, que circula em sua versão digital, e também traz os destaques do portal da Revide, porque a Gabriela está de férias. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, nós falamos sobre o coletivo Todos na Fraternidade, que leva apoio material, social e emocional para uma comunidade carente de Ribeirão Preto. Já na entrevista da semana, nós conversamos com o contador Fabiano Barros Michele, que explicou algumas das principais mudanças nas regras do imposto de renda em 2024. Então, para saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de uma série que tem no Netflix. Ela não é muito nova não, mas estreou agora no Netflix. São 4 temporadas. Chama Killing Eve. Eu tô no começo da 2ª temporada, então vou recomendar porque eu tô achando muito boa. E é uma história de uma policial em Londres que começa a perseguir uma mulher que é psicopata, mas é a mais psicopata que eu já vi na vida. Você começa odiando, mas depois você fica na dúvida. Mas eu comecei a 2ª temporada, mas é muito legal. O roteiro é da mesma roteirista que estrelou aquela outra série do Prime, que se chama Fleabag, que é muito boa, muito, muito boa. Então, nessa série, não é uma série de comédia, mas tem uns diálogos assim, meio com humor britânico, né? E umas coisas que são muito interessantes. É bem legal, é bem legal. Eu comecei a ver, eu falei, mas vai ficar essa uma atrás da outra, assim, será que 4 temporadas? É impossível. Mas já acabou a 1ª temporada, já tô na 2ª temporada e ela tá ainda as 2, e cada dia, cada episódio acontece umas coisas que te deixam envolvido. Eu recomendo. E eu falei já que é no Netflix. É no Netflix. Então tá. Tchau. Bye. Revide. E a minha indicação de livro desta semana é o 4º livro da série de livros autobiográficos da Simone de Beauvoir. Como eu tinha dito em outros episódios aqui, outros podcasts, que eu estou me dedicando à leitura dos livros dela. Ela lançou o primeiro livro autobiográfico em 1958, que foram Memórias de uma Moça Bem Comportada. Em 1960, A Força da Idade. Depois, em 63, A Força das Coisas. E em 64, Uma Morte Muito Suave, que foi um relato sobre a mãe dela. E depois de quase 10 anos, ela lançou esse livro, que é o Balanço Final, já em 1972, que ela já estava com 64 anos. O que eu posso dizer desse livro? Assim, é aquele livro para você degustar página por página. É um texto primoroso que traz um testemunho de sua coerência e coragem, que a tornaram uma escritora exemplar. No livro, ela continua seu projeto autobiográfico mergulhando nas experiências da década anterior. Ela parou, ficou 10 anos sem falar, e aí ela reavalia tudo que aconteceu na vida dela nesses 10 anos. Ela faz um trabalho muito... Ela dá dicas de filmes, de livros que ela leu, das relações de amizade. É um livro muito, muito, muito tocante. E o que torna esse livro ainda verdadeiramente cativante é a autenticidade desconcertante com qual Simone se revela, oferecendo uma visão fascinante de sua própria vida e de suas reflexões profundas sobre o mundo. É uma oportunidade de entender a jornada intelectual e emocional em uma das maiores pensadoras do nosso tempo. Agora, o meu próximo livro vai ser A Cerimônia do Adeus, que é um relato muito bonito que ela faz sobre o seu companheiro da vida inteira, Jean-Paul Sartre. Meu último livro que eu li foi a biografia do seu Eletro Bonini, fundador da UNAERP e chanceler lá da instituição. Achei uma história muito interessante porque acabei vendo que as pessoas que fizeram parte da história de Ribeirão Preto, mesmo lá no tempo antigo, elas se conheciam. Na verdade, o Eletro Bonini foi companheiro contemporâneo da família Biagi, por exemplo, do Baudílio Biagi, do Maurílio Biagi pai, né? Onde eles se conheciam. Ele chegou a trabalhar numa usina como balanceiro, que ficava anotando ali o peso. Depois ele descobriu a sua vocação para educador. Foi estudar no Colégio São José, em Batatais, e lá conheceu o Roberto Campos, que depois viria a ser o ministro famoso da economia do Brasil lá. Foram companheiros de quarto durante o tempo que o Roberto Campos estudou em Batatais. Então, assim, uma história muito interessante, né, que conta, além do surgimento da UNAERP,
conta como foi a vida desses empreendedores, né, dessas pessoas que vieram da Itália, que no caso dele veio da Itália, e construíram, né, ou deixaram aí um legado de uma grande instituição de ensino que está presente até hoje em nós. E que está completando o seu centenário. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone, roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio. Não deixe de dar 5 estrelas no Spotify, siga no Apple Podcast, na Amazon Music, favorite no Deezer, se inscreva no Google Podcast ou no YouTube. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.